fala mais uma vez sobre o teste nuclear da Coreia do Norte. A Coreia do Sul acredita que os norte-coreanos tenham reduzido com sucesso uma arma nuclear de tal forma que ela pode ser transportada por um míssil balístico intercontinental. A gente conversa mais uma vez com a nossa correspondente Luísa Duarte, lá em Hong Kong. Ô Luísa, a Coreia do Sul acredita inclusive que os norte-coreanos estejam preparando um novo teste com míssil, né? Bom dia, Raquel, Aline, bom dia a todos. Isso mesmo, a Coreia do Sul diz que há indícios de que Pyongyang está preparando novos lançamentos, possivelmente de mais um míssil balístico intercontinental. Raquel, você me perguntou agora há pouco se já há uma data para esse novo lançamento norte-coreano e eu disse que ainda não, mas o governo sul-coreano acredita que essa data pode ser o dia 9 de setembro, esse sábado, aniversário da fundação da Coreia do Norte. No ano passado, essa foi a data escolhida para o 5º teste nuclear norte-coreano, ou ainda outra hipótese, o 10 de outubro, data da criação do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, que controla o país. Agora há pouco, depois de 2 telefonemas para o primeiro-ministro japonês, o presidente americano Donald Trump teve a primeira conversa com o presidente da Coreia do Sul depois deste 6º teste nuclear no domingo. Mas nenhum anúncio foi feito por enquanto. Moon Jae-in passou o dia tendo telefonemas, conversando com líderes. Ele conversou com os líderes da Rússia e do Japão. Agora, outro ator se apresenta nesse complexo cenário, Raquel. A Suíça se ofereceu para mediar a crise na Península Coreana e lembrou que há algumas décadas as tropas do país foram deslocadas para ajudar na demarcação da fronteira entre as duas Coreias. O governo suíço insistiu na responsabilidade que as grandes potências têm nessa questão. O apelo por negociações engrossa o coro feito já pela China e pela Rússia. A Rússia criticou a reação americana e dos aliados, Japão e Coreia do Sul, que ameaçaram conduzir uma gigantesca resposta militar. Os países sinalizaram que pretendem deslocar porta-aviões e aeronaves militares para a Península Coreana e têm multiplicado os exercícios militares a apenas algumas dezenas de quilômetros da Coreia do Norte, como o treino feito hoje por Seul. Moscou alertou para a gravidade da situação e reforçou que qualquer passo em falso agora pode levar a uma explosão política e a uma explosão militar. Pequim voltou a dizer também hoje que usar a força para resolver a questão nuclear norte-coreana não é uma opção. O presidente chinês Xi Jinping disse que a ameaça feita pelo presidente Donald Trump de interromper o comércio com países que mantêm relações comerciais com a Coreia do Norte é inaceitável e injusta. Mesmo adotando sanções contra Pyongyang, a China é a principal parceira comercial do regime. Ao mesmo tempo, Raquel, o comércio entre China e Estados Unidos movimentou mais de 600 bilhões de dólares apenas no ano passado. Raquel, Aline. Obrigada mais uma vez, Luiz. E a gente mais uma vez se pergunta, né? Qual que é a real chance de um conflito prático militar envolvendo todos esses agentes ali na Península Coreana? Sobre isso, a gente conversa agora com o general Durval Andrade Neves. Ele é da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra e também ex-diretor do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. General, muito bom dia para o senhor. Obrigada pelo tempo aqui com a gente na Globo News. E a minha pergunta é exatamente essa, né? A Coreia do Norte vem ultrapassando... Eu não sei se o general está me ouvindo. Será que ele está me ouvindo bem? General, bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Estou ouvindo bem. Então tá bom, vamos lá. Queria perguntar para o senhor exatamente isso, né? Todos esses limites que vêm sendo ultrapassados pelo regime norte-coreano. De fato, o governo está disposto a um conflito real ou isso é apenas mais uma investida para o reconhecimento internacional da Coreia do Norte como uma potência nuclear no atual cenário geopolítico? Olha, essa ameaça com o lançamento dos mísseis e agora esse míssil nuclear que pode alcançar os Estados Unidos, realmente é uma ameaça ao país Estados Unidos, não há dúvida. O presidente Donald Trump disse que ele não vai conversar, que seria uma solução política, né? Conversar com o Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte. Então, não adotando, não conseguindo resolver o problema com a conversa, uma solução política, que o Kim Jong-un disse que não aceita,
A outra possibilidade seria uma reação militar, ou seja, atacar a Coreia do Norte, que seria uma tragédia mundial. Por quê? Os objetivos quais seriam? Primeiro, destruir toda a capacidade nuclear da Coreia do Norte, o que é quase impossível. Ou então, eliminar os membros do governo. Seria uma tragédia não só para a Coreia, para aquela área toda, como também para o mundo. A Coreia do Norte tem um apoio da Rússia e da China. Então, eu acho que a solução viável para o momento seria realmente uma solução de política, conversa, tentar dissuadir o Kim Jong de que uma guerra nuclear seria uma tragédia não só para a Coreia, como também para o mundo. General, o senhor falou bastante aí sobre a China, né? É curiosa essa relação também, os Estados Unidos pressionando a China porque é o principal interlocutor ali, vamos dizer assim, com a Coreia do Norte, né? Tem relações comerciais e também muito do petróleo que a Coreia do Norte consome, ele sai da China. Quer dizer, eles têm uma relação muito próxima ali. Como é que os Estados Unidos poderiam lidar com isso, uma vez que o presidente Donald Trump já disse que a paciência estava se esgotando, já avisou a Coreia do Sul que diplomacia não está dando certo e que não elimina, né, a possibilidade do uso da força. Como é que o senhor acha que deve ficar isso aí? E a nossa correspondente Luísa Duarte também falou sobre a questão da Suíça, né, ajudar. Isso tudo pode ficar como ali, esses países todos tentando essa mediação, general? Olha, nós temos que esperar realmente para ver, né? E vamos torcer para que haja uma solução política, uma solução de conversa. Agora, 7 medidas econômicas já foram tomadas contra a Coreia do Norte, quer dizer, não fornecer o que a Coreia necessita, não resolveu o problema. Eles devem estar recebendo o que precisa de outros países, da Rússia, não sei, da China, provavelmente. Então, qual o objetivo mundial, vamos dizer assim? O que a Coreia do Norte está fazendo? A mando de quem? Atacar os Estados Unidos? Né? Nós sabemos que, hoje, o que os países desenvolvidos necessitam são os minérios, né? A água, o petróleo. E aí eu digo, nós brasileiros temos que estar muito atentos a isso. Esse problema de lá é problema nosso também, porque o Brasil, hoje, é o possuidor das maiores reservas desses produtos que os países desenvolvidos necessitam. Temos que estar atentos e torcer para que haja uma paz mundial. Quero muito agradecer, então, ao general Durval Andrade Neves por esse tempo aqui com a gente no Edição das 10. General, obrigada e seguimos aí falando sobre o assunto. A gente sabe que ele não acaba por aqui agora. Obrigada mais uma vez. Continuamos falando sobre isso, agora sobre outros efeitos desses testes nucleares. Cada lançamento de míssil que a Coreia do Norte tem feito também faz um grande impacto no meio ambiente, impacto ecológico. E sobre isso eu converso com a ecóloga da Unesp, a Desirê Isler. Desirê, bom dia para a senhora. Obrigada também por estar aqui com a gente. Pergunta direta principal, qual que é o impacto, a princípio, ecológico, ambiental, desses testes que vêm sendo feitos pela Coreia do Norte nos últimos meses? Boa tarde, aliás, bom dia. Esses testes, eles têm um impacto ambiental muito severo, só que é um impacto ambiental invisível, principalmente quando você lança os mísseis no oceano. A princípio, você não vê o impacto direto, mas esse impacto ele vai se estendendo por milhas e milhas pelo oceano. Você afeta toda a cadeia biótica que vive no oceano, então você está afetando plânctons, peixes, animais maiores, e toda essa radioatividade é levada tanto pela própria movimentação da correnteza, quanto pelos próprios animais que recebem essa radiação. E isso considerando na questão dos oceanos, né? Mas a gente sabe que eles não estão jogando só os testes nos mísseis nos oceanos, na região ali, eles também estão jogando em matas, e você tem também todo esse impacto na biota
das florestas que tem ali. Você está impactando toda a cadeia trófica, os animais que têm a fauna e a flora em toda aquela região. O maior agravo do problema da questão radioativa é a duração. Então, não é um impacto local, pontual, é um impacto a longo prazo. Então, você vai estar jogando um míssil no local e essa radioatividade vai se estender e a gente não sabe até onde vai chegar esse impacto e por quanto tempo vai permanecer essa radioatividade. Então, é um ponto muito preocupante. Professora. Porque quanto maior o número de testes, maior a quantidade de radioatividade que você está gerando no local. Professora, aproveitando isso que a senhora está falando sobre a radioatividade, né, a intensidade, a propagação desses efeitos, queria que a senhora fizesse para a gente uma comparação, que a gente ouve falar em bomba atômica, né, até que a gente ouvia mais recentemente, até que o Irã parou a sua produção, era urânio e plutônio, principalmente. Agora, esse poder de destruição tão maior dessa bomba de hidrogênio, né, se ela for lançada de fato, a gente não tem dimensão do alcance disso. Agora, esses elementos, urânio, plutônio e agora hidrogênio, tem como a gente comparar a capacidade de destruição deles quando a bomba for lançada ou esses efeitos mais a longo prazo que a senhora estava falando? Infelizmente, nós não temos ainda nenhum estudo. Os estudos que tem hoje de efeitos radioativos estão principalmente focados na operação de usinas nucleares. Nós não temos nem estudos realizados para lançamento de mísseis. Então, infelizmente, a bibliografia é muito árida nisso. Então, nós temos estudos aí justamente do plutônio, das questões do urânio, de usinas. Não temos nem estudos, muito menos na Coreia do Norte, né? Ele não vai deixar realizar nenhum estudo científico do quanto que ele está impactando ambientalmente o globo terrestre com esses mísseis. Então, nós temos muito pouco ainda se sabe do perigo do hidrogênio, que é o que eles estão fazendo agora. Então, é mais preocupante ainda a questão, porque como não tem estudos e já está se fazendo testes e lançando, nós corremos o risco de estar causando impactos ambientais numa proporção, numa escala muito maior do que nós ainda temos conhecimento e que vamos poder reverter. Desirê Iser, ecóloga da Unesp, aí tentando nos ajudar a entender os impactos ambientais desses testes nucleares, aí traz informação preocupante, né? Não sabemos ainda o tamanho do impacto de uma bomba de hidrogênio, essa que teria sido de hidrogênio testada pela Coreia do Norte no último domingo, o que preocupa ainda mais, então, como a Desirê mesma falou. Desirê, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o teste nuclear da Coreia do Norte foi assunto na reunião de cúpula do BRICS, o grupo que reúne Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. A declaração final desse encontro, divulgada hoje, condena as ações do regime norte-coreano. O nosso enviado especial à China, Márcio Gomes, tem as últimas informações do encontro. Foi um dia de longas reuniões e os integrantes do grupo dos BRICS divulgaram nesta segunda-feira a declaração final deste 9º encontro. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul reforçaram a importância da integração, da cooperação, repetindo que são contra medidas protecionistas e defendendo um comércio mais aberto. A declaração final trata de condenar o teste nuclear da Coreia do Norte, dizendo que os integrantes do bloco deploraram fortemente esse teste. Em um de seus discursos na reunião, o presidente Michel Temer chamou a escassez de alimentos e remédios na Venezuela de uma crise humanitária. Ele também elogiou a ação russa no conflito da Síria. Para o anfitrião Xi Jinping, o BRICS não é um bloco de meras discussões, mas de ações. O presidente chinês vai destinar quase 300 milhões de reais para um fundo que incentive a integração econômica entre os países do bloco. Amanhã ainda tem mais uma reunião, juntando os líderes do bloco com outros 5 países emergentes. Não é uma ampliação dos BRICS, mas sim uma forma de estender a parceria do bloco. Pela agenda oficial, o presidente Temer embarca à 13h de terça, hora local, rumo ao Brasil. Márcio Gomes, de Xiamen, na China, para a Globo News.